Eu separei uma... Vamos apagar todas as luzes, só para eu mostrar que tinha um PowerPoint aí preparado, né? Depois a gente acende de novo. Pode apagar tudo, tenta entrar nesse PowerPoint aí. Nós fomos vítimas de uma sabotagem essa semana, tudo bem, daqui a pouco eu explico. Não, é porque temos trabalhado muito na nossa igreja com essa questão da multimídia, né? E como vocês podem ver, não sei se vocês perceberam, o projetor deu problema, né? Dá para ver que deu problema, não? A imagem está horrorosa, né? Não dá para ver nada, né? Então, estou brincando aqui com o reverendo Felipe, que isso foi uma sabotagem essa semana, porque nós recebemos essa semana uma empresa que veio de fora, não sei se é de Curitiba, de onde é, Bianca, a empresa? Vitória. E fez um orçamento para a gente de um painel de LED. Nós queremos colocar 2 painéis de LED, um nessa parede e um nessa parede. E aí, esse projetor que é novo, que veio dos Estados Unidos, resolveu entrar em curto. Eu acho que foi sabotagem. Não é? Então, mas não vai dar para colocar o LED ainda não, porque o painel de LED em cada lado custa R$60 mil. Aí desistimos da ideia, então vai ficar projetor mesmo, tá bom? Primeiro nós vamos construir, né? Quem sabe um dia o LED fica mais barato. Bom, queria mostrar para você, eu preparei uma série de slides aqui dessa reportagem que saiu na revista Você S.A. sobre a epidemia workaholic. E ela fala, são várias páginas, trazendo testemunhos de grandes executivos que entraram em estresse, faliram seus casamentos e tiveram graves problemas com os filhos por causa da busca do sucesso profissional, da agenda lotada e de uma vida que eles mesmos jogaram pela janela. Essa menina aqui, ela diz na reportagem que ela jogou o casamento dela fora por causa do emprego e ela se arrepende muito por isso. Aquele ali não conseguia dormir mais, porque o ritmo de trabalho dele chegou a um ritmo tão grande que à noite ele chegava em casa e não conseguia dormir, mas não vai dar para vocês verem isso. Mas essa é a reportagem, se alguém depois achar essa revista, pode depois ler. É bastante interessante esse assunto. Pode acender as luzes aí, por favor. Bom, o que esse tema tem a ver com a nossa palavra aqui nessa noite? Esse tema tem a ver, e eu lendo essa reportagem, eu me lembrei do que a palavra de Deus diz, isso já tem alguns dias, na verdade alguns meses, e isso vem trabalhando no meu coração, e eu me lembrei do Salmo 131. Então vamos abrir no Salmo 131. Salmo 131. O que é que a Bíblia diz que poderia nos ajudar para pessoas que estão enfrentando a epidemia workaholic? O que é que a Bíblia diz que pode nos ajudar para pessoas que têm uma epidemia workaholic, não só no seu trabalho fora, mas existe epidemia workaholic também em casa. Pessoas que trabalham em casa podem enfrentar uma epidemia workaholic. Uma pessoa que não consegue se desligar. Está 24 horas ligado para manter tudo em ordem, tudo arrumado, tudo organizado. Eu costumo dizer que o trabalho pastoral é como se nós cuidássemos de uma cozinha. Porque não acaba o trabalho. Não sei se vocês sabem, mas trabalho de cozinha não acaba. Você faz o café, aí você leva o café, quando você traz o café, você já está pensando no almoço, começa a preparar o almoço, termina o almoço, começa a preparar o lanche ou o jantar e assim vai, não acaba. À noite, quando você dorme, você não pode dizer assim, acabou meu trabalho. Não, amanhã vai ser tudo de novo. E existe uma certa ausência de realização nesse trabalho, porque como ele se repete o tempo todo e nunca acaba, imagine um engenheiro construindo um edifício que não acaba. Pense em uma coisa dessa. Um médico operando um paciente nunca acaba. Onde você vai operar o paciente? Amanhã o mesmo, e depois o mesmo, nunca cura. Então é muito complicado esse negócio. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre esse perigo de entrarmos nessa agenda estressante em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 131 que nós precisamos mudar a chave que o mundo está nos conduzindo
Nós precisamos mudar essa chave que é a proposta do mundo para nós, porque nós não vivemos mais segundo a proposta do mundo. E a Bíblia diz que Davi, rei de Israel, um belo dia senta inspirado pelo Espírito Santo e escreve: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que é viva e verdadeira. Que possamos aqui, nesse diálogo contigo, pela obra do Teu Santo Espírito, sairmos daqui edificados, consolados e exortados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Davi é rei de Israel, o cargo mais poderoso do mundo. Ele chegou lá. Se tem um cara que chegou lá, foi Davi. Ele não tinha mais nada que galgar, ele tinha o que quisesse. Ele poderia ter o jantar que quisesse, o almoço que quisesse, ele poderia ter todas as honrarias e homenagens que desejasse. Salomão escreve em Eclesiastes que tudo que ele sonhou para a vida dele, ele realizou. E ao final da jornada dele, ele descobriu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Eu fico percebendo que a grande armadilha da nossa geração tecnológica, que busca informação, que é ávida por informação, o tempo todo lê e-mail, Twitter, Facebook, não sei o que, tem que estar antenado, é essa busca, é esse desejo desvairado para conseguir espaço, se firmar, se mostrar o seu valor. Davi chegou lá e não precisava de nada disso. E aí ele traça um plano de governo. E o plano de governo de Davi, lá do versículo 3, começa com uma base bem clara do versículo 1, quando ele entra na presença de Deus e diz assim: sabe o que eu descobri? Eu não preciso nada mais do que a presença de Deus. A presença de Deus para mim me basta. E aí ele olha para dentro do coração dele e ele reconhece as armadilhas do mundo. Olha o versículo 1 aí, deixa a Bíblia aberta no Salmo 131. A primeira armadilha que Davi diz que pode acontecer na minha vida, na sua vida, na vida dele, de qualquer um, é a soberba. O primeiro grande problema nosso, que nós temos que tomar muito cuidado com ele, para não cairmos nele, é a armadilha da soberba. A armadilha da soberba é aquela que tem três pilares básicos. O primeiro dele é a busca pelo dinheiro. O mundo diz que dinheiro traz segurança. Dinheiro não traz segurança, dinheiro traz insegurança. Porque à medida que você investe e busca priorizar o dinheiro na sua vida, você, ao alcançar determinada quantia que te dá certo conforto, você fica preocupado 24 horas em não perder aquilo. Então você lutou para ter, e na hora que tem, se desgasta 2 vezes mais para não perder, para não fazer um investimento errado. Então o dinheiro se torna um Deus. Nós falamos disso domingo passado. Quando ele vem para nos servir, e eu disse domingo passado aqui que dinheiro é bom. Se alguém falar que dinheiro é ruim, pode depositar na minha conta que eu não vou achar ruim de jeito nenhum. O problema é como você administra ele. E aí Davi vai dizer que a soberba pode vir por causa do recurso financeiro. De alguém que acha que toda a sua segurança está no recurso financeiro, naquilo que ele pode acumular. Coitada dessa pessoa. Ela vai viver 24 horas preocupado em demonstrar para os outros aquilo que a Bíblia condena, que é a segunda coisa, o status. A soberba do mundo é aquela que vive da opinião do outro. Pessoas gastam verdadeiras fortunas para saírem em revistas, jornais, outdoor, ganharem prêmios e assim por diante. Pessoas que vivem, não é para gerar um bom negócio. Eu me lembro uma vez, um grande empresário que trocava de carros maravilhosos a cada 3 meses, ele virou para mim e eu falei para ele assim: por que você está trocando tanto de carro a cada 3 meses? Ele disse: porque isso aqui é meu crédito na praça. Ao demonstrar esse status, eu renovo meu crédito na praça. E ele foi me explicar isso, eu achei interessantíssimo. Então, nesse caso, ele vivia usando o status como um degrau dentro da sua profissão.
Isso não era um orgulho ufânico, era uma estratégia de mercado. E existe uma diferença. Não sei se os irmãos podem perceber essa diferença, mas existe uma diferença. Uma coisa é você chegar numa mesa de negócios, maltrapilho, e alguém olha para você e diz assim, não vou fechar negócio com esse profissional. Outra coisa é você chegar numa mesa de negócios muito bem vestido, e as pessoas vão dizer, agora eu quero te ouvir. Então, nesse aspecto, quando você fala profissionalmente do status, ele é positivo. Ele é negativo quando ele é fruto da soberba. Quando alguém acha que ele é aquilo que ele representa para os outros, quando na verdade não é isso. Essa é uma armadilha da soberba. Terceiro tripé que Davi disse, nós temos que tomar muito cuidado, e você vai perceber que essa é uma relação muito tênue na nossa vida, são as relações assimétricas. Derek Kidner, um comentarista, diz que o pecado do começo do versículo 1 é diferente do pecado do meio do versículo 1. Ele diz que o pecado do começo do versículo 1 é a soberba, enquanto que o pecado da segunda parte do versículo 1 é a altivez. E aí ele vai dizer que soberba é quando você julga os outros com um valor menor do que o outro tem. E a altivez é quando você se supervaloriza. Então são duas coisas que andam lado a lado. A soberba é olhar para o indivíduo e dizer, ele não tem nada que possa oferecer para a sociedade. Essa pessoa não vale absolutamente nada. Isso é soberba. E a altivez é quando a pessoa diz assim, eu sou mais importante que o outro. Esses dois pecados andam muito juntos. E é interessante porque eles são resultado daquilo que no coração foi tratado pelo pecado. Que é o caminho da soberba, da busca da segurança financeira para fazer com que você se torne um servo do dinheiro e não o contrário, da busca do status pelo status e não como algo relacionado à sua vida profissional. E aí você percebe que as relações determinam o caráter do cristão. Como eu olho para o outro, determina se a minha vida de fato está no laço da soberba ou não. Vamos andar um pouco mais. Provérbios capítulo 30, versículo 13 a 15. Eu estou abrindo algumas portas, daqui a pouco eu fecho, não se preocupe. Provérbios capítulo 30, verso 13 a 15. Provérbios 30, de 13 a 15. Diz assim, há daqueles, quão altivos são os seus olhos, e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Que não dizem basta. Como é que nasce a soberba? Qual é a característica da soberba, da altivez na vida de um indivíduo? É quando ele se torna um descontente. O Dr. Russell Shedd, certa vez, deu uma definição muito interessante sobre santidade. Ele disse que santidade é contentamento. Santidade, o caminho da santidade é o caminho do contentamento. Eu tenho pão sobre a mesa, está ótimo. Eu tenho leite e café, está ótimo. Você abre o guarda-roupa e diz, tenho 3 camisas, que bom. Está tudo certo. Deus deu, bendito seja o Senhor. Santidade é uma relação de simplicidade e contentamento. O problema é a armadilha do descontentamento. Tem gente que tem muita coisa, mais do que precisa, e está eternamente descontente. É interessante, porque Ageu vai dizer que isso é o saquetel furado do pecado. Você coloca coisas, e aquilo nunca enche. A pessoa nunca está satisfeita com o que tem, com o que é. Nunca. Absolutamente. Eu me lembro de uma pessoa da minha família, vou falar mal de casa, né? Não conto o nome, mas ela chegou lá no meu escritório um dia, muitos anos atrás, chorando, deprimida.
E ela falou assim, sabe, Leonardo, eu estou muito deprimida e tal. Eu falei, minha vida é horrível. E eu falei, mas você acabou de comprar um carro importado, caríssimo. Pois é. Eu fui a Paris para curar minha depressão. Fiquei 2 semanas lá, voltei. Tem 1 semana que eu cheguei e já estou deprimida de novo. Eu falei, não, realmente a sua vida é muito ruim. Muito ruim. Mas eu queria que você fizesse uma visita ali comigo. Não, eu estou querendo, não, vamos comigo. E aí eu coloquei ela no carro dela, novinho, e falei, toca ali, eu preciso ir ali, você vai comigo, a gente vai conversando no caminho. E levei ela para uma favela, onde nós tínhamos um trabalho. E fomos visitar uma senhora com 8 filhos, que não tinha absolutamente nenhum recurso financeiro, a igreja estava ajudando ela. E ela desceu, e eu falei, Dona Maria, conta aqui um pouco da sua história. Foi tão interessante ver ela descendo naquele lugar. Primeiro que no primeiro buraco onde o carro caiu, ela já olhou para mim e falou assim, onde nós vamos? Eu falei, não se preocupe, seu carro aguenta. E ela foi, e ela desceu. E ela passou a tarde ali comigo, fazendo uma visita para a Dona Maria e ouvindo a vida da Dona Maria. E ela entrou no carro, vocês sabem como, né? Chorando, com vergonha dela mesma. Eu falei para ela, esse anel no seu dedo aí resolveria todos os problemas da Dona Maria. Mas não havia no coração dela o contentamento. Faltava intimidade com Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz assim, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O altivo vai sempre andar à procura de algo melhor, maior. Ele quer mais, ele não se contenta, ele deseja algo maior, ele não está feliz com o que Deus dá para ele, ou já deu, ele deseja coisas grandiosas, o problema não é realizar ou desejar grandes coisas quando elas são para Deus, para glorificar a Deus. O problema é quando a pessoa faz isso para se satisfazer, onde ela se torna egocêntrica. Esse é o sentido da palavra egocêntrico. O mundo tem que viver para te satisfazer. Meus irmãos, se tem algo muito comum hoje no meio evangélico, é a pregação egocêntrica. Mas nós não fomos chamados para o egocentrismo. O que importa é Cristo. Na nossa agenda é Cristo. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vontade. Ele é o centro dos nossos sonhos. Nós temos que perguntar para Ele, Senhor, qual é a agenda que o Senhor tem para a minha vida? Porque a alegria só vai ser encontrada quando você colocar Cristo no centro da sua existência. E aí você vai descobrir que Cristo sendo o centro da sua existência, todos os seus sonhos serão realizados. Porque os seus sonhos serão os dele. Ele não quer anular você. Ele não quer apagar a sua história. Ele quer te dar vida nova. E a vida nova com Cristo é essa. Não das relações assimétricas, mas daquelas relações que realmente agradam ao Senhor. Quem não vive dentro dessa proposta do Senhor, vive atrás da soberba e da altivez. Eu já ouvi várias vezes, verdadeiras campanhas evangélicas, que se eu pudesse carimbá-las, carimbaria. Venha para a campanha da soberba. E você vai ver que a soberba precede o quê? A queda. Só que esqueceu de colocar essa segunda parte. Então aí você fala assim, tá bom, pastor, já apanhamos demais, né? Todos nós, você e eu, porque eu também apanhei quando eu li esse texto. Agora vem uma outra parte interessante. Como fazer? Se eu detectei o problema, e o problema da vida de todos nós aqui, são as armadilhas da soberba e da altivez, isso é algo que qualquer um aqui pode cair. Talvez você seja mais santo que eu e não tenha esse problema, mas eu quero confessar para você que soberba e altivez está aí com as suas armadilhas para todos nós. E de vez em quando nós pisamos nela.
né? Pisamos nessas armadilhas. Como nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos sair dessa armadilha? Porque ela machuca muito quando você cai nela. Quantos pastores nós conhecemos e pastoras, bispos e bispas, apóstolos e apostilas, já jogaram seus ministérios fora por causa da soberba, da altivez? Quantos? Homens e mulheres de oração. Aí a Bíblia vai dizer que nós temos que descobrir o caminho da espiritualidade verdadeira. E o caminho da espiritualidade verdadeira é muito bom. Porque a Bíblia vai dizer, olha aí o que diz o Salmo 131. Ele diz, eu não ando à procura das grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, percebam que agora é um caminho contrário. Se não é soberba e altivez, qual é o caminho? Aí ele vai dizer no versículo 2, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. É interessante, eu fui traduzir esse texto do hebraico, me deu um trabalhão. Porque aqui no hebraico, essa palavra calar e sossegar é uma só. É a palavra domanti. E a palavra domanti no hebraico é a palavra que tem a ver com um silêncio profundo, aonde o indivíduo provoca a ação e o ato de induzir a sua própria alma ao silêncio. É como se você olhasse para o seu coração, no meio do momento em que você está sendo levado para a soberba e para a altivez, e começasse a exigir os seus direitos, dizendo, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter um Porsche conversível, eu tenho o direito, eu vi o pastor falando aí na televisão, que eu tenho o direito de morar numa cobertura, triplex ali aonde? Qual que é a avenida mais cara aqui? Vieira Solto. Na Vieira Solto, estava pensando na Avenida Goiás, né, Anápolis? Né? Na Vieira Solto e não sei o que e tal, quando tu... Aí a palavra entra, pelo contrário, faça calar e sossegar a sua alma. É como a expressão, sabe qual é a expressão do hebraico aqui? É como se alguém olhasse para dentro do coração e falasse, ó, psh. Essa é a ideia do hebraico. Você está todo agitado, eu tenho desejo, eu posso. E você sabe com quem você está falando? A Bíblia fala assim, ó. Calma aí. Faça calar e sossegar a sua alma, domante. Faça calar e sossegar a sua alma. Calma aí. Vá devagar. Então, quando a coisa ficar muito quente no seu coração, o que você tem que fazer? Vamos lá, o barulho é esse mesmo. Qual é? Para quem? Para você mesmo. Nós fazemos isso no teatro, fazemos isso na igreja, fazemos isso no cinema, quando alguém está incomodando, você fala... Não é? Temos uma certa facilidade de fazer para o outro, né? Mas domante é fazer calar e sossegar a sua alma. Está agitado? Lembre-se, para você mesmo. O lado ruim é que essa palavra também foi usada para o silêncio de quem morre. Algumas vezes essa palavra aparece em textos no hebraico dizendo, e fulano desceu à região do silêncio. Domai-me. Quer dizer, é um silêncio sepulcral. João Calvino, comentando esse texto, diz que aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos pelos quais muitos trazem inquietudes a si mesmos. Calvino diz que esse caminho, que é um ato, onde você é o sujeito ativo na ação de mandar calar a sua alma, vai contra aquilo que nós, na verdade, somos como natureza pecaminosa. Nós não queremos ficar calados. No fundo, a gente quer falar, quer brigar, quer argumentar, e brigamos conosco, com a gente mesmo. Né? Quantas vezes nós olhamos para o espelho e falamos assim, não, o que é isso? Não pode. Você conversa com você mesmo, você dá uma levantada no seu astral. Calvino diz assim, cuidado. Vá devagar. Isaías 53, versículo 7, tem um homem que é um grande exemplo para nós na Bíblia, de alguém que se calou. Isaías capítulo 53, versículo 7. Eu considero o maior exemplo bíblico de alguém que se calou. Talvez você vá
concordar comigo. Isaías 53, versículo 7. Diz que esse homem foi o homem mais injustiçado da história. Mas lá em Isaías 53, 7, diz que esse homem se calou. Diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha, aí você entende o sentido da palavra. Por que ovelha muda? Por que a palavra muda aí? Por que não? Como ovelha foi levada perante os seus tosqueadores. Não, existe ênfase no texto. O texto diz assim: como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. E aí ainda existe uma vírgula e uma ênfase, porque a repetição no hebraico é ênfase. Ele não abriu a boca. É óbvio, se está mudo não vai abrir boca. Mas por que da repetição? É da ênfase. Jesus Cristo aqui é a pessoa que é descrita por Isaías. Isaías está falando sobre Jesus Cristo. E se Jesus Cristo, que tinha autoridade para abrir a boca e acabar com qualquer um, só com o sopro da sua palavra, ficou calado, quem somos nós para não dizermos para a nossa própria alma, diante da soberba e da altivez: imagine o conflito no coração de Jesus, no momento em que mentiam contra ele, faziam acusações falsas, levantavam e falavam. Eu fico imaginando o coração de Jesus naquela hora, quantas coisas passavam no coração dele, lavando o pé de Judas, de Pedro ali naquela cerimônia, pensando: esse vai me trair, esse aqui vai me negar. Será que Jesus não teve vontade de pegar a toalha, dar uma enroladinha e plá? Que conflito, imagine isso. Ele sabia o que eles iam fazer com ele, mas manteve muda, calada a sua alma, quieta, porque ele não era soberbo, ele não era altivo, e o que ele sabia que tinha que fazer era cumprir a vontade do Pai, nos mostrando o caminho é esse. Sabe qual o direito que você tem de ficar calado? Romanos capítulo 9 vai dizer: quem é tu, homem, para discutir com Deus? Romanos capítulo 9. Você não é nada para discutir com Deus. Cala e segue seu caminho. E aí nós descobrimos que o desejo de Deus ao dizer isso não é impor uma condição onde você não é nada. Pelo contrário, é porque quando você se submete assim, você descobre o caminho da bênção. Porque aí você deixa Deus no controle. Ele já está. Mas aí você de fato deixa e descansa no controle de Deus. Sabe por que as pessoas têm medo de andar de avião? Porque elas não são piloto. Pega uma pessoa que tem medo de andar de avião e diz assim: olha, se você aprendesse a pilotar e fosse pilotar o avião, você teria medo? Ele vai dizer: não. Porque a pior coisa na vida é você estar entregue na mão do outro. Seja andar de avião, ônibus, táxi, que tem táxi aqui no Rio de Janeiro que é muito mais perigoso do que andar de avião, não é? Muito mais. Nós não gostamos. Por que cirurgia dá medo? Que você vai estar entregue na mão de outra pessoa, sua saúde na mão de outra pessoa. E é interessante isso, porque isso vai contra a nossa natureza. Natureza pecaminosa. Nós não aceitamos o senhorio de nada nem ninguém sobre nós. De qualquer pessoa. E principalmente de Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer que o caminho da espiritualidade integral é o valor da quietude. E é por isso que Davi continua: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E aí ele dá o exemplo: como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Interessante, os comentaristas, ao falarem sobre esse texto, vários que eu li, todos eles concordam com o fato de que a criança desmamada é aquela que não precisa estar no colo. Uma criança desmamada não tem mais a necessidade fundamental de ir para o colo da sua mãe. Porque quando ela mamava, ela precisava, ali estava o alimento. Por que ela, desmamada, ainda vai para o colo da mãe? Porque lá ela sabe que existe amor, proteção, segurança,
o medo se acaba quando a mãe pega no colo. E aí ele se aquieta. Porque ele não vai mais ali mamar. Ele já é uma criança grande, desmamada. Mas ele tem memória de que aquele lugar é de proteção. E aí você vê verdadeiros marmanjos sentando no colo da mãe. E gostam de sentar no colo da mãe, de receber um carinho da mãe. Os filhos fazem isso, né? Do pai é só, oi pai, né? Ô pai. Mas a mãe não. A mãe é carinho, mãe é ternura, mãe é atenção. Vamos para Mateus capítulo 18 para você ver. Esse exemplo existe também na vida de Jesus. Mateus capítulo 18. Verso 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, então, chamou uma criança e colocou-se no meio deles. Existe uma possibilidade que Jesus tenha colocado a criança sentada no seu próprio colo. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal qual esta em meu nome, a mim me recebe. A criança aqui é o símbolo da inocência, a criança aqui é o símbolo da dependência, a criança aqui é o símbolo da obediência. E aí, Davi vai dizer assim: Senhor, a minha relação contigo é como se eu fosse uma criança desmamada, que eu vou para o teu colo, sento lá no seu colo, porque eu sei que ali eu tenho segurança, ali eu tenho proteção, ali eu tenho amor, ali eu tenho carinho. O Senhor vai cuidar de tudo. Se eu dormir, o Senhor vai cuidar de mim. Se eu chorar, você vai me dar comida. Eu sei que ali eu estou bem protegido. Então eu não ando, Senhor, à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Voltei para a presença do Senhor, para o colo de Deus. E estou tranquilo como uma criança ali nas mãos do Senhor. Daí ele termina, e nós terminamos com ele, no verso 3 lá do Salmo 131. O desejo de Davi, rei de Israel, é que as pessoas experimentassem aquilo que ele estava experimentando. E aí ele diz: espere, Israel. Aí ele fala do plano de governo dele. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Que a graça de Deus não se acaba. Espera. Para de ser workaholic, Israel. Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia no Senhor, descansa, ele conhece. Para de tentar resolver todos os problemas da sua vida sozinho. Aquieta sua alma. Para dessa armadilha da soberba. Cuidado com a armadilha da soberba e da altivez. Não siga segundo os padrões do mundo. Não vira a capa de uma revista workaholic. Seja mais um no reino de Deus que, de fato, vive o evangelho integral. Daí, meus irmãos, o que nós precisamos resgatar, e que o Salmo nos ensina muito bem, e ao vermos essas reportagens, essas questões todas, e ficarmos até mesmo ansiosos no nosso próprio coração, o que nós precisamos resgatar é a nossa nova vida com Cristo Jesus. O nosso problema, o problema da história da humanidade, é porque nós negamos, rejeitamos em Adão e Eva, lá atrás, o governo de Deus sobre nós. O problema foi esse. Não, eu quero ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Resultado, foram despejados do paraíso. Né? E aí, todo o projeto de salvação de Deus para o homem vem com Cristo Jesus, que nos convida de novo a voltar ao Éden, que é a presença de Deus. E voltar ao Éden é se submeter ao senhorio de Deus, aquela submissão que Adão e Eva não quiseram. Agora é voltar à presença do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu me arrependo, porque eu tentei construir minha vida sem o Senhor,
com os valores do mundo. Eu sou soberbo, fui soberbo, vivi na altivez, planejei coisas sem ti, quis realizar sem o Senhor, achava que eu podia fazer e acontecer. Eu me arrependo, Senhor, porque isso gerou um vazio dentro de mim e eu me distanciei do Senhor. Então, Senhor, agora eu quero voltar à tua presença, eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui, submisso à tua presença, eu quero viver os teus sonhos para mim, o teu projeto para mim, o teu senhorio para mim. Eu estou aqui entregue, dirija a minha vida, Senhor, porque eu não sei fazer absolutamente nada sem ti. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não se esqueça. Nada, absolutamente nada. E aí, Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele rasgou o véu, abriu o santuário e disse, vinde a mim, pode vir. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Dessa busca de ser senhor da sua própria vida, de seguir a proposta do mundo da altivez e da soberba, vem aqui viver a simplicidade do Evangelho, que diz, Deus é soberano, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É tão simples, mas é tão difícil. É tão simples e é tão difícil. Mas Davi descobriu isso. E a proposta dele é, espera, Gávea, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Quero que você ore aí nesses minutos, aqui na casa do Senhor, você que nos acompanha pela internet. Eu quero te convidar a ser agradecido. Agradecido. O caminho da santidade é o caminho do agradecimento. Você tem muito mais comida na sua casa que você consegue comer hoje. Deus te deu muito mais que o pão de cada dia hoje. Você tem muito mais roupa do que precisa hoje. Seja agradecido. Você tem um lugar confortável para dormir. Seja agradecido. Agradeça ao Pai que te deu isso. Você tem uma família, amigos, irmãos em Cristo. Seja agradecido. Quantas pessoas estão sozinhas no mundo agora, chorando a sua solidão. Não tem ninguém para receber um abraço, dar um abraço. Seja agradecido porque você entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja agradecido pela simplicidade. Seja agradecido. Não seja soberbo nem altivo. Não ande à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para você. Faça calar e sossegar a sua alma. Como a criança se aquieta no colo da mãe, aquiete-se no colo do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te pedir perdão pela nossa ingratidão. Queremos pedir perdão pelo nosso descontentamento. Queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes somos soberbos e altivos. Mesmo quando ninguém percebe, ajuda-nos, ó Deus, a fazer-nos calar e sossegar nossa alma. E a confiar totalmente no Teu amor e no Teu cuidado e nos Teus projetos para nós. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, experimentar a paz que excede todo o entendimento. E a alegria do Senhor, que é a nossa força. Para que transformados, ó Deus, de glória em glória, possamos viver
de maneira pura e agradável na tua presença. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua orientação, o teu cuidado e proteção, para que a alegria do Senhor encha a nossa vida e possamos viver essa leveza de alma que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.